Olá a todos e todas, eu sou o professor Fabiano. Trago hoje nossa segunda videoaula do componente curricular Educação Física. O nosso tema de hoje será a ginástica de conscientização corporal. Essas práticas são práticas milenares e estão sempre relacionadas a um autoconhecimento do corpo, ao conhecimento das potencialidades do nosso corpo. O quão o nosso corpo é possível reagir a determinadas ações, a determinadas condições que nos são impostas. As práticas de ginástica de conscientização corporal, elas têm uma relação muito íntima com a natureza. É uma prática que ela está relacionada com aspectos da integralidade do nosso corpo, não só das questões físicas, mas também das questões psicológicas, das questões mentais. Então essas práticas, elas tentam, de certo modo, conectar o nosso corpo como um todo. O nosso corpo não funciona dissociadamente um aspecto do outro. Existe uma integração entre os aspectos. E para que essa máquina, para que o nosso corpo funcione adequadamente, há de se conseguir uma conexão entre esses elementos. Esses elementos não podem estar dissociados. Então essas práticas, elas visam, por exemplo, o baixo nível de estresse do nosso organismo, as baixas tensões do nosso organismo. Elas integram, por exemplo, as questões ambientais, o contato com a natureza ao nosso organismo, ao nosso cotidiano, né? Se libertar de práticas, se libertar de rotinas estressantes, se libertar de rotinas que nos causam transtornos, que nos causam problemas físicos, emocionais e mentais. Nós temos como exemplo de ginásticas de conscientização corporal, por exemplo, a yoga, tai chi chuan, a automassagem, relaxamento e pilates. Esse último bastante conhecido, bastante divulgado e praticado em academias, né? Às vezes direcionado por um profissional da educação física e às vezes direcionado por um profissional da fisioterapia. São práticas que possibilitam ao nosso organismo um funcionamento completo, pleno, né, do nosso organismo. Não só da questão física, não só dos elementos físicos, mas também dos nossos elementos psíquicos, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente sente com bastante intensidade, mas nem sempre é visível. Normalmente ele não é visível, mas que causam danos ao nosso organismo. Um dos conceitos assim muito próximos do praticante dessas ginásticas é a intenção de se ter prevenção com relação ao estado de doença que o nosso organismo muitas vezes se encontra por motivos diversos. A gente vive numa sociedade no qual o estresse ele é muito participativo do nosso organismo, do nosso corpo. A gente está sempre em situação de estresse, em relação ao tempo, em relação a questões econômicas, em relação às tarefas que nós temos que cumprir. E esses níveis de estresse que são trazidos para o nosso corpo, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, eles são danosos para o nosso organismo. Então as práticas de conscientização corporal visam minimizar ou mitigar essas ocorrências do nosso dia a dia, fazendo com que a gente tenha uma respiração melhor, que o nosso coração reaja com batimentos mais suaves, mais tranquilos e menos desorganizados, né? Então essas práticas visam também não só as questões físicas, mas também as questões psicológicas, as questões mentais do nosso organismo, né? Saiu uma pesquisa recentemente que os sons da natureza eles têm potencial ação sobre a nossa qualidade de vida, sobre o nosso bem-estar. Nós vivemos no interior, moramos perto a cachoeiras, rios, florestas, canto de pássaro. Utilizar esses espaços, utilizar práticas próximas desses locais fazem com que o nosso organismo, que a nossa saúde, ela seja restabelecida ou que ela seja preservada, né? Que os quadros de doença não possam entrar no nosso organismo, né? Uma característica da ginástica de conscientização corporal são os movimentos. São movimentos leves, movimentos suaves, movimentos que o seu organismo ele produz um estado de alteração, mas não é um estado de alteração capaz de causar dano, capaz de causar microlesões, capaz de causar dificuldade para que você se reorganize dentro daquele movimento, né? São práticas organizadas com suavidade, com tranquilidade,
com bastante disciplina, com bastante rigor, mas com bastante cuidado com o seu organismo. A saúde, os cuidados com a sua saúde durante uma prática de ginástica de conscientização corporal é muito evidente, é muito forte, né? Existe sim essa preocupação com o nosso organismo, com o nosso corpo e com a nossa integridade física durante a prática de ginástica de conscientização corporal. Como eu mencionei anteriormente, a gente vive, né, em locais que propiciam essa prática de atividade física integrada às questões relacionadas à natureza, né, próximo da natureza. Então fica aqui o recado e fica aqui dado um incentivo para que a gente busque, né, essa prática de atividade física organizada, essa prática de atividade física suave, essa prática de atividade física que permita um autoconhecimento, essa prática de atividade física que permita um equilíbrio emocional de nossa parte junto à natureza, com movimentos suaves, movimentos que não causem nenhum tipo de estado de aceleração do nosso organismo. Pelo contrário, diminui as tensões, baixam as tensões do nosso corpo e faz com que a gente tenha qualidade de vida, faz com que a gente tenha possibilidade de prevenir doenças que são tão comuns atualmente devido à nossa rotina de vida, rotina acelerada, rotina com uma alimentação inadequada, rotina com base no estresse. Baixar essas tensões é um aspecto fundamental para a gente adquirir saúde. Fica aqui dado aqui um recado, nenhum incentivo que a gente faça uma atividade física que nos propicie também esse encontro do nosso corpo com a natureza, o encontro do autoconhecimento do nosso corpo, para que a gente consiga diminuir as tensões, que a gente consiga estar num momento de relaxamento, que o nosso corpo seja colocado numa forma de paz, tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente tem feito com bastante empenho, com bastante carinho para ser entregue a vocês. Quero pedir mais uma vez, passe lá no canal da Prefeitura, deixe lá um feedback, dá um retorno para a gente de como vocês estão recebendo essa aula, de como vocês estão vendo essa aula, ou como a gente pode melhorar para fazer uma aula ainda mais qualificada para vocês.